Quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aqui nós estamos, né, irmãos, como prometido, meu primeiro vídeo para essa semana. Então eu gostaria de convidar os irmãos para pegar as suas apostilas e na página 3 nós começarmos nossos estudos. Fazemos uma oração, né? Bendito Deus e Pai, nesse momento, meu Senhor, estamos nós aqui, ó Deus, para dar essa aula, Senhor, ao seminário da IOMAD. Toma nas tuas mãos teus servos, abençoa, meu Deus, meu Pai, a cada um, Senhor, que possa esse ensinamento servir, Senhor, de êxito na vida de cada um. Também apresento a vida do pastor Jorge Rômulo, pelo qual, Senhor, não se encontra bem de saúde, mas eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos agora. O assunto de hoje é o que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado. Irmãos, eu confesso que eu acordei com a dor, ainda não estou bem, mas estou tomando os remédios, eu já tomei os remédios, está bem melhor. Mas também, os outros estão tudo de greve, é brincadeira, né? O que a gente vai se fazer, né? Então aqui, irmãos, a Bíblia aqui fala sobre o que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado, na página 3. Tem aqui então tem, primeiro, vamos ler aqui. Primeiro devemos afirmar claramente que Deus mesmo não pecou. E Deus não pode ser culpado pelo pecado. O livro do apóstolo Tiago, né, capítulo 1, verso 13, diz que ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Irmãos, não tem como, né? Um ser igual a Deus, analisarmos e acharmos que ele possui pecado. Então, o apóstolo Tiago, ele já esclarece para os duvidosos, né, que tem pessoas que duvidam. Ciência é complicado. Ciência acha que tudo pode acontecer. À luz dessa prova bíblica, seria blasfemo falar de Deus como autor do pecado, tá vendo? É um pecado, é uma blasfêmia. Foi o homem que pecou e foram os anjos que pecaram. E ao caso deles, eles o fizeram por escolha voluntária e fizeram deliberadamente. Agora, na apostila de vocês está, agora estudarmos, não. Agora, ao estudarmos as opiniões dos pais da igreja a respeito da origem do pecado, vamos encontrar pontos divergentes de opinião, por exemplo. Então, nós temos aqui, chamados pais das igrejas, né? Sendo que alguns foram monges católicos, outros foram do próprio cristianismo, que surgiu do próprio cristianismo. Eu acredito que está em torno de 5 a 6. Então, aqui fala sobre Irineu, na página 3, que apontava como origem do pecado e voluntária transgressão e queda de Adão. Ele era um católico teólogo da igreja primitiva do século 2 e 3. Fala para Orígenes, que tinha a sua opinião, diz que as almas dos homens pecaram voluntariamente numa existência anterior e, portanto, entram no mundo numa condição, e ele é católico, tá? Pecaminosa, porém esta ideia estava tão sobrecarregada de dificuldades que não pode encontrar aceitação geral. Depois, em Santo Agostinho, teólogo de 50 séculos, dizia que em Adão nós nos encontramos culpados e maculados, porque herdamos o pecado original. Todo ser humano é escravo do seu pecado e que seu livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa, morta espiritualmente, e que o homem carece absolutamente da ação graciosa de Deus em todos os seus aspectos para ser salvo. Sendo exposta essa
posição da doutrina da predestinação. Aí depois vem Pelágio, que é um teólogo britânico, foi contemporâneo de Agostinho, viveu no ano 360 a 420, isso dá em torno de 60 anos. Pelágio foi a Roma e ficou chocado com os padrões morais da idade, a idade. Por isso tentou fazer algo a respeito. Pelágio estava convicto de que a doutrina da total depravação humana era a causa de tantas pessoas evitarem assumir suas responsabilidades moral, e esse foi um dos fatores de suas formulações teológicas. No ano 410, ele foi com seu seguidor celestial à África do Norte, onde permaneceu por breve período. Isso levou a entrar em contato direto com Agostinho, que reprovou duramente sua maneira de pensar sobre a constituição do homem. Então, vocês podem observar que até entre eles não havia concordância, certo? Depois vem aqui as formas de doutrina pelagiana, tá? Isso tudo são informações, tá, irmãos, que vão ficar com vocês para caráter de pesquisa. Depois, por fim, vem Jacobus Arminius, que é do ano 560 ao ano 609. Era um professor reformista da Universidade de Leiden, na Holanda. Ensinava que recebemos de Adão a corrupção, mas não a culpa pelo pecado. Então, por aí vai. Dentro dessa primeira aula, eu quero deixar para os irmãos alguns esclarecimentos. Por exemplo, primeiro lugar de tudo isso que pode ser aqui analisado, que isso aqui é uma parte de uma matéria, né? Só aqui já era uma aula, né? Então, aqui nessa terceira aula, que nós estamos aqui hoje, através do vídeo, a primeira coisa que nós vimos aprender nesta aula é que, primeiro, descartemos que Deus não pode pecar. Por qual motivo? Porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é imaculado. Então, existem vários fatores na divindade de Deus que Ele não tem como. Não existe isso. Essa pergunta é até já um próprio pecado falar isso de Deus. Entende? Então, o que acontece? Então, isso é uma coisa que homens inconscientes usam isso para pesquisas. Como surgiu também eles alegarem, através do hebraísmo, sobre Adão, Eva e a serpente. Então, eles acham que aquela palavra que a serpente convenceu a mulher, então eles estão torcendo isso para uma exegese, que nem nós já estudamos, que é o quê? Acrescentar na interpretação da palavra de Deus aquilo que não existe. Então, o que eles estão interpretando ali? Eles estão interpretando que ali seria um caso em que a serpente e a mulher tiveram. Aí que entra. Alguns alegam ser traição, que ocorreu, mas isso é blasfêmia, isso é mentira, isso é heresia, isso não existe, entendeu? Isso não existe. Então, simplesmente, vocês todos já sabem qual foi o motivo, simplesmente pela desobediência de não poder tocar em uma árvore que era proibida, tá certo? Agora, no livro de Tiago 1,13, diz que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Por quê? Porque ele não é humano, ele é divino. E Deus não é carne, Deus é espírito. Então, a divindade de Deus elimina todas e qualquer atividade de heresias contra a sua pessoa. Enquanto a Bíblia lá em Apocalipse fala, santo, santo, santo é tu, Senhor.
Nós estamos fazendo força só para ser uma vez, ele já é 3 vezes. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Entendeu? Como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, continuando, agora aqui nós estudamos as opiniões dos pais da igreja, que a respeito do pecado, eles encontram pontos divergentes das suas opiniões. Irineu, Orígenes, Santo Agostinho, Pelágio e Jacobus Armínios. Então, há o calvinismo e há o arminianismo, mas aqui não entrou o calvinismo, entrou só aqui mais ou menos o arminianismo, que é a nossa raiz de doutrina da palavra de Deus. Agora, ao estudarmos opiniões, agora resumindo as opiniões e seus ensinamentos, então aqui há uma separação pontuada de cada um observador que vocês aqui leram, sobre Irineu, sobre Orígenes, sobre Santo Agostinho, sobre Pelágio, sobre Jacobus Armínio, tá? Então aqui começamos com Irineu. Ele é chamado de Irineu de Leão. Então ele, do ano 130 ao ano 202, isso dá em torno de 72 anos. Então, a visão geral dele era que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão, o Irineu de Leão. A ênfase, o centro da doutrina dele está em uma forma, quer dizer, quando fala-se ênfase, fala-se de uma forma empolgada, né? Então, a humanidade herdou a mortalidade e a corrupção de Adão, mas não necessariamente a culpa pessoal dele. Porque é o seguinte, ali o que ocorreu? Adão como criação e nós como criaturas, nós viemos a receber um mal hereditário, de pais para filhos. Porque humanamente, nós somos criaturas que nem Adão. Nós temos nossos sentidos humanos, né? Nós temos os nossos pontos vitais. Então, o que acontece aqui? Então, aqui vem a diferença entre o homem ser tricotômico e do homem não ser dicotômico. Que todo mundo já sabe que é ser corpo, alma e espírito, e os animais ser apenas corpo e alma, tá certo? Então, a ênfase fala que a humanidade ela herdou a mortalidade e a corrupção de Adão. Por quê? Porque a morte se fez presente através do pecado. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora, a solução, quem é a solução? A solução é Cristo, como o novo Adão, que restaura o que o primeiro Adão perdeu, que é a salvação é vista como recapitulação. Então, Jesus viveu perfeitamente para reverter a queda. Então, a queda foi revertida em exaltação, foi revertida como? A vida venceu a morte. Jesus, ao ressuscitar, então ali, os aguilhões da morte foram vencidos pelo poder da vida. Ou seja, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, o segundo é Orígenes, já foi do ano 185 ao ano 254.
Então, se vocês observarem aqui a contagem, vai dar 15 mais 54, vai dar 69 anos. Orígenes, né? Então, aqui, a visão geral dele era que o pecado é uma consequência da queda das almas, que em um estado pré-existente se afastaram de Deus. Então, isso são colocações aleatórias que eles ali estão fazendo. Enquanto que um fala uma coisa, mas só que tudo pode dar a volta que for, mas tudo sobre Adão e Eva. Eles podem vir da forma que vier, com a alegação que vier, tentando resumir, reduzir, talvez a culpa humana, mas só que aquele ditado. A consequência é real. O pecado existe, a morte aconteceu, o pecado aconteceu e a consequência está aí. Dia a dia só aumentando. Amém? Agora, o homem nasce inclinado ao pecado, mas com liberdade para escolher o bem. Então aí ele já está entrando para o lado do arminiano. Por quê? Porque o calvinismo, eles ensinam que o homem que nasce já salvo, ele nunca morre perdido. Ele nasce salvo e morre salvo. Por quê? Porque para eles a graça é irresistível. A graça, ela tem um poder tão grande que não tem como o homem se perder para o pecado. A graça é mais poderosa do que o pecado. Só que Deus deixou isso. A finalidade da graça foi para vir vencer, resolver e solucionar o pecado. Agora, Deus deu ao homem a oportunidade de escolher. Por isso que eu sempre falo com vocês, que na vida ninguém pediu para vir ao mundo, mas todos nós temos o direito de decidir onde vamos passar a nossa eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Então isso já diz tudo esse ditado, já fala tudo essa frase para o nosso entendimento. E depois vem para Santo Agostinho, que ele é defensor da doutrina do pecado original. Ou seja, toda a humanidade herdou de Adão não só a corrupção, mas também a culpa. Então ele já é direto. É o que nós pregamos. Depois ele continua a dizer que a natureza humana está totalmente inclinada ao mal. Então isso é chamado depravação total. Ou seja, o pecado geral. Então, dentro desse pecado em geral, isso é depravação total, é onde o calvinismo e o arminianismo se concordam. É a única tese que eles se concordam aí. A depravação geral. Agora, a solução é o quê? Depende exclusivamente da graça preveniente e irresistível de Deus. Aí, meu amigo, só ninguém é salvo se não for pela graça. É isso que ele está querendo dizer, né? Agora, continuando, nós vamos para Pelágio. Esse tem até uma descrição de doutrina pelagiana aí na apostila, mas tudo isso são informações, tá, irmãos? Isso é só para vocês saberem e conhecerem aí as doutrinas aí, que tem muito mais aí, foi só um resumo, entendeu? Que a apostila não teria como caber, né? Então aqui fala da visão geral, que ele nega o pecado original como culpa herdada. É aquele ditado, né? Que todo mundo conta, que quando Deus perguntou a Adão, isso aí, irmão, isso aí é uma... Não vou nem dizer que é uma exegese, vamos dizer que isso aí é um acréscimo, né? Vamos dizer que isso aí é uma invenção humana, tá? Uma heresia, que na verdadeira é mentira. Então diz que Deus perguntou
para Adão. Então na Bíblia diz que a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Então o que que acontece? A culpa jogou para Eva. Esse é o original. Então, quando ele nega o pecado original como culpa herdada, ele não fala de um, ele fala de todos. Porque se ele negasse de um, mas não negasse de outro, não teria como ele negasse o pecado original na vida da humanidade. Só que o homem nasce moralmente neutro, como Adão antes da queda. Isso é que ele está falando. E pode viver sem pecar, se quiser, usando o livre-arbítrio. Como pode isso? Depois que o homem nasce em um estado de inocência, quer dizer, desconhecer o pecado sem saber de nada, no momento que ele usa a árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele dá uma transgressão e ele entra em uma área que Deus havia orientado, advertido ele, que ele não suportaria. E daí então, o que veio acontecer? Veio acontecer que ele chegou a um nível que ele não teve como resistir à reação carnal. Porque aí o problema se tornou carnal. E ele vivia através do espírito, não através da carne. Então, dentro desse ênfase, ele alega que a solução diz que a graça de Deus é importante, mas não absolutamente necessária para evitar o pecado. Ela é mais um auxílio. Que isso? Está entendendo? Ele alega que a graça é apenas um auxílio. Mas a graça, irmãos, ela fala da divindade de Deus, a graça fala do poder de Deus, a graça fala da misericórdia de Deus. A graça fala de tudo o que é santo, que pertence a Deus. A graça fala da misericórdia. Não fala de merecimento que nós tivemos, não. Fala que Deus nos amou, irmãos, por causa da nossa necessidade, porque nós se tornamos pecadores. É como um pai que põe um filho no mundo tão alegre, vê a felicidade do filho, fica feliz do filho e de repente vê ele nas drogas, vê ele fazendo o que não deve. O coração dos pais fica triste. Então, esse pai, por si, pode observar que ele não tem condições de restaurar e resgatar o seu filho. Entende? Mas Deus é diferente. Deus ele tem todo o poder, tanto para resgatar, como para libertar e também para salvar. Essa é a realidade. Então, o que acontece? Mas só que aqui ele alega que a graça simplesmente ela ajuda. Ele não quer desfazer da graça, mas também não quer também dizer que só a graça. Por causa de quê? Nós estudamos nas cartas paulinas que os judeus que aceitavam a graça, eles aceitavam a graça, mas não desfazia das obras da lei. Então, existe esse detalhe. Até hoje, existe crente com a doutrina do adventismo, mas fala que são de outras denominações, assembleiano, batista, enfim, que seja as suas outras denominações, mas o conceito da igreja adventista eles aceitam, baseado na lei de Moisés, né? Aqui já vem falar sobre Jacobus Armínio. Esse é o que nós somos, a raiz da nossa doutrina. Aí, olha só, ele já aceita o pecado original, mas enfatiza a graça preveniente de Deus concede a todos. Então,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o que acontece? Quando fala mundo, amou todos. Então ele deu seu filho para morrer por nós. E ele aqui explica que o ser humano por si só não pode escolher o bem. Mas acontece que Deus oferece a graça que capacita a todos a responder ao Evangelho. Então, é aquilo que nós já sabemos, que o Espírito Santo, com o nosso espírito, ele faz nós pensar certo, agir certo, viver certo. Por causa de quê? Porque é espírito. Por causa de quê? Porque nós vivemos segundo a vontade de Deus. Tá certo? Agora, a solução é o quê? A solução é a salvação. E ele diz, pela graça, mas o homem pode resistir ou aceitar essa graça pelo livre-arbítrio restaurado pela obra de Cristo. Então, essa primeira parte da aula, né, tá aí porque para vocês analisarem o que nós estudamos hoje, que foi o que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado. Então, aqui, vocês vão pegar a base. O que a Bíblia ensina acerca do pecado? Todos vocês já têm uma experiência. Se você for no livro de Gálatas, ele já orienta o homem não viver mais segundo a carne, mas viver segundo o Espírito. O apóstolo Paulo também, em Romanos, ou aos Romanos, ele também fala isso. Que nós devemos fazer o quê? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos vivos, santos e agradável a Deus. Por quê? Por causa do pecado. E vocês sabem, né, irmãos? Porque, santidade, arrependimento e fé não tem como. Se não tiver, ninguém é salvo. Então fica aqui o primeiro vídeo, né? 28 minutinhos. Deus abençoe os irmãos e que possa os irmãos compreender, entenderem. É somente isso. Essa é uma leitura que nós fizemos aqui do que? Esse estudo nós chamamos na teologia de estudo biográfico. Então, se você for pegar um livro, uma biografia, isso é melhor você comprar um livro biográfico. Mas principalmente aquele livro Os Heróis da Fé. Porque aí ele vai falando de cada um. E aqui está falando o quê? Numa época e numa era em que toda religião era catolicismo. Porque a Igreja Católica antigamente era a Igreja Católica Apostólica Cristã. Mas depois mudou para a Igreja Católica Apostólica Romana. Sai Cristo e entra Roma. Então aí mudou. Entrou as idolatrias, entrou as beatificações, foi entrando coisas que Deus abomina. Por isso que essa igreja se chama de prostituta. Por quê? Porque ela traiu a Deus. Ela, em vez de adquirir um amante, adquiriu vários amantes. Esses vários amantes não significa. É como se ela tivesse não só um homem, traído com um homem só, o seu marido, mas traído com vários homens. Esses vários homens têm o significado de quê? Da idolatria, de cada nome de santo, que aí fala, beatificados, homens que veem carnes, pecadores, eles condicionar, eles dizer, consagrá-los, dar o mérito a eles de uma morte de um santo homem de Deus, irmão. Quem santifica é o Espírito Santo, quem santifica é a palavra de Deus. Obra não santifica ninguém. E eles, no entanto, muitos são beatificados devido a bens realizados às pessoas, principalmente o alvo
faço que são os pobres. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração. Amém. Bendito Deus e Pai, mais uma vez agradeço a Ti por esse momento. Toma nas Tuas mãos, Pai Celestial, a este trabalho, a esta aula de hoje, pelo qual, Senhor, nós podemos ter dado. Usa, Senhor, Teus servos, abre seus entendimentos, para a glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.